Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero, antes de iniciarmos o nosso devocional, explicar para vocês um pouquinho o motivo do meu sumiço. Bom, eu creio que a maior parte de vocês já viu, porque eu havia publicado aqui no canal falando o porquê que eu não estava publicando mais devocionais, porquê que não estava tendo a oração da noite, nem mesmo as lives. E o motivo, irmãos, foi que o meu celular pifou. De um dia para a noite, ou melhor dizendo, de uma manhã até o final do dia, a bateria do meu celular inchou de uma tal maneira que a tela pulou e a bateria já não durava mais, mesmo eu usando o carregador por indução, né, que seria o power bank, ele não funcionava, o meu celular só vivia desligado. E assim, irmãos, foi uma coisa muito sobrenatural, do dia para a noite, ou melhor, de uma manhã para a noite. E eu lembro que eu mostrei assim para as pessoas, para esse pessoal que trabalha em lojas de celular, e eles olhavam assim e falavam: meu Deus, mas como que chegou nesse estado por apenas um dia? Irmãos, muitas vezes nós não enxergamos, mas estamos em uma guerra, irmãos. O meu celular é o meu trabalho, é por onde eu falo com vocês, é por onde nós temos os devocionais, as orações, as lives. E tudo isso, irmãos, mexe com o inferno, porque eu tenho recebido da parte de vocês muitos testemunhos falando, né, que ouviram um devocional e se encheram de fé, que ouviram a oração e a oração entrou na casa, quebrando barreiras, quebrando todo impedimento, aquilo que estava travado, o Senhor destravou. As lives de igual modo, tenho, né, pessoas que acompanham a live, todas as lives que acontecem nas segundas-feiras e não faltam de maneira alguma, e agora até mesmo mostram para toda a família. E tudo isso, irmãos, mexe com o inferno. Alguns podem olhar e falar: mas pode acontecer, a bateria estoura, a bateria estava tudo bem, e aí o celular está suscetível a isso. Nós sabemos que pode acontecer, irmãos, mas sabemos também que estamos em uma guerra espiritual. E justamente naquela semana específica que isso aconteceu, foi uma semana que eu havia determinado a fazer muitos vídeos. Eu já tinha toda uma programação, eu já tinha temas que o Senhor me deu e eu não pude fazer porque o meu celular simplesmente desligou. Foi assim uma coisa muito inesperada e sobrenatural, tanto para mim quanto para as pessoas que já trabalham com isso, né? Nas lojas que eu levava, pessoas que viam isso todos os dias ficaram surpreendidas. Então, irmãos, estamos em uma guerra, né? O inimigo pode até ter tentado se levantar para romper, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor entrou com provisão. Graças a Deus, irmãos, não precisei desembolsar nenhum valor, o Senhor entrou com provisão e agora nós estamos aqui novamente para glorificar ao Senhor, para continuar os trabalhos, para continuar falando do amor precioso de Jesus. Amém? Então, irmãos, foi isso que aconteceu, por isso que esses dias eu não apareci, mas agora voltamos oficialmente. Amém? Vamos para o devocional da manhã de hoje, que nós temos como tema: fidelidade no secreto atrai favor no tempo certo. E a palavra-chave se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, que vai nos dizer assim: o Senhor recompense o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui, irmãos, nós lemos um pequeno versículo
que fala a respeito da história de Ruth. Para contextualizar, para que todos nós lembremos dessa mulher que teve uma passagem tão importante, e mais do que isso, ela entrou para a linhagem de Jesus. Eu quero aqui deixar essa contextualização da história dessa mulher. A palavra vai dizer que Ruth era moabita. Ela era da cidade de Moabe. Historicamente, Moabe era inimiga de Israel. E quando Noemi com seu marido fogem de Israel para a cidade de Moabe, para eles fugirem de um período de fome, e nós sabemos ali pela história que passaram-se alguns anos, o marido de Noemi morre, e ali ela só ficou ela com seus filhos. E ali os seus filhos encontraram mulheres moabitas, que aí entra Ruth na história, e ela se casou com um dos filhos de Noemi, e eles viveram casados por um tempo, mas a palavra diz que chegou um momento em que os filhos também vieram a falecer. E ali ficou a sogra com as suas cunhadas, com as suas noras. E a palavra diz que a sogra então dispensa elas, dizendo: olha, voltem para suas cidades e se casem novamente. Mas a palavra vai nos afirmar que Ruth não quis fazer isso. Ruth falou: não, minha senhora, eu estive com você, eu estive durante o tempo da bonança, o tempo bom, o tempo de alegria. Por que agora, no tempo da tristeza, eu vou te deixar? A palavra diz que Ruth fala para Noemi, a sua sogra, da seguinte maneira: o teu povo será o meu povo, e a tua língua agora será a minha língua também, e a tua fé será a minha fé também. Então ali Ruth quebra com tudo aquilo que era culturalmente para ela, tudo aquilo que ela uma vez acreditou, para viver na cidade da sua sogra, com o povo da sua sogra, com a fé que a sogra dela tinha no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. E Ruth cria essa aliança com a sogra, e eles voltam então para a terra natal de Noemi. E ali, irmãos, se nós formos olhar para isso, Ruth não começou a sua história como protagonista de milagre. Ela começou ali como uma viúva, estrangeira, sem herança e até mesmo, se a gente olhar, talvez sem garantia de futuro. Ela poderia ter voltado para Moabe, para sua cultura, para o seu povo. Poderia ter escolhido o caminho mais confortável, mas decidiu permanecer ao lado de Noemi e declarou algo muito poderoso: o teu Deus será o meu Deus. Eu quero que você entenda nesta manhã que, antes de viver provisão, Ruth escolheu aliança. Criar uma aliança, uma união com a sogra, e ainda mais com Deus da sogra dela. Antes de viver honra, ela escolheu ser fiel. Antes de conhecer a Boaz, escolheu caráter. Escolheu ser uma mulher íntegra, ser uma mulher forte. Ela não foi aos campos procurando um homem rico. Ela foi procurar trabalho. Se a gente volta na história, nós vamos ver que Ruth, ela não se acomodou em casa, choramingando, falando: meu Deus, e agora? Eu tô viúva, não tenho dinheiro nenhum. Eu tô viúva, a minha sogra perdeu o marido e agora perdeu os filhos. Nós estamos arruinadas, nós estamos destinadas ao fracasso. Não. A palavra diz que Ruth se levantou e foi ao campo procurar um trabalho. Ela foi colher espigas que sobravam, dos restos da colheita. O que parecia pouco, talvez, aos olhos humanos, era, na verdade, um cenário de posicionamento da parte de Deus. Ruth, irmãos, estava no lugar certo.
E não porque buscava oportunidade, mas porque ela buscava responsabilidade. Olha o que o Senhor está falando conosco aqui. E é aqui que muita gente se perde hoje em dia. Nós vivemos em uma geração que corre atrás de atalhos emocionais, financeiros, até mesmo ministeriais. Mas Deus não honra nessa pressa. O Senhor honra a fidelidade. Boaz percebe Ruth e não pela aparência, mas pelo seu testemunho. Ele já tinha ouvido falar dela, já sabia da sua lealdade, já conhecia a sua postura. Tanto que nas primeiras conversas de Ruth com Boaz, ele fala: olha, eu sei o que você fez pela sua sogra. Eu sei que você tem se dedicado e não saiu ao lado dela. E essa forma fiel de Ruth que fez com que Boaz a olhasse de uma forma diferente. O favor que ela viveu não foi sorte, foi uma consequência da obediência, da fidelidade dela. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos forçar. Se você permanecer fiel, Deus alinha encontros. Se você permanecer íntegro, Deus abre portas. Se você permanecer no lugar de obediência, Deus move circunstâncias. Ruth foi colher espigas esquecidas, jogadas, eram os restos da colheita. E saiu de lá com promessa de restauração, restaurada, para ser mais sincero. Foi trabalhar como serva e tornou-se parte da linhagem de Jesus. Olha só, isso é muito poderoso. Uma mulher estrangeira, improvável, sem recursos, entrou na genealogia do Salvador. Porque Deus, irmãos, não escreve histórias baseadas no seu passado, mas na sua postura. Talvez você hoje esteja vivendo um tempo simples, talvez anônimo, silencioso. Parece que você só está colhendo restos, mas não despreze esse campo. Pode ser exatamente ali que Deus está alinhando o seu Boaz. Seja ele um relacionamento, uma oportunidade, uma promessa ou até mesmo uma virada de destino. O céu está te observando e observando a tua fidelidade no secreto. E eu vou te dizer, Ele recompensa no tempo certo. Você crê nesta palavra? Você crê deste jeito? Então vamos fazer uma oração comigo neste momento? Pai Santo, Pai da eternidade, hoje, Senhor, nós escolhemos a fidelidade. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece pouco, mesmo quando o cenário não é o que talvez sonhamos. Senhor, rejeitamos a pressa, os atalhos, as decisões movidas por carência. Forma em nós caráter firme, nos ensina a ser leal, constantes e obedientes. Se nós tivermos, Senhor, no campo dos restos, que permanecemos ali mais fiéis. Porque, Senhor, confiamos que o Senhor está alinhando encontros e promessas. Que eu não perca tempo, mas que eu seja fiel ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Irmão, se este devocional tocou o teu coração, a tua vida, eu quero pedir que você deixe aqui o teu like, teu comentário, compartilha com mais pessoas, compartilha nos seus status também, e desta forma eu creio que mais vidas serão alcançadas pela boa e perfeita palavra do Senhor. Te espero amanhã em mais um devocional da manhã, se Deus quiser. Se você crê nesta palavra, do jeito como estamos aqui ministrando, eu quero que você faça essa oração comigo. Pai Santo, Pai da eternidade, se o Senhor me separou, eu aceito, mesmo sem entender, mesmo doendo, mesmo parecendo solidão. Eu rejeito toda carência que tenta me fazer voltar para lugares que o Senhor já me tirou.
Me sustenta, Senhor, nessa separação que o Senhor assim fez. Me fortalece no processo, guarda meu coração, aleluia, para eu não murmurar. Que eu não negocie o propósito por companhia, nem troque destino por conforto. Planta-me onde a tua presença flui e me alimenta com teu espírito. Me faz fortalecer no lugar que o Senhor escolheu. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, se esse devocional serve ao teu coração, eu quero pedir que você deixe aqui o teu like, o teu comentário, compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Eu te espero em mais um devocional da manhã, se Deus quiser.